Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou do time de Cloud Security da Ativo. A gente vai iniciar hoje, então, mais um episódio, nossa websérie, o episódio 11, tá? O tema abordado vai ser como manter seu ambiente sem fio protegido, ok? A gente vai aguardar um minutinho para o pessoal entrar aí, quem está entrando, se organizando para assistir a live com nós. Eu queria, então, antes de mais nada, agradecer ao pessoal que tirou uma horinha do seu dia para nos assistir. Enquanto a gente vai ficar aqui em espera um minutinho, peço que vocês aqui no cantinho direito de vocês aí, tem um campo de perguntas, vocês podem interagir ali para dizer de onde vocês estão assistindo, e também durante a live aí, mandar suas perguntas e suas dúvidas que a gente vai responder elas no final da live, ok? Pessoal, voltamos, então, obrigado pela presença de todo mundo que está aí, que tirou uma horinha para assistir, tá? Para quem chegou agora, meu nome é Felipe, eu faço parte do time de Cloud Security da Ativo, tá? Esse é o episódio 11, nossa websérie, tá? A gente vai abordar o tema hoje, como manter seu ambiente sem fio protegido, e a gente convidou aí um especialista, é o Renato Marque, ele é Sales Engineer da Watchware. A Watchware é nossa parceirona na linha de segurança aqui na Ativo. Antes de passar a palavra para ele, eu queria então pedir para vocês, não esqueçam de interagir aqui no cantinho direito de vocês, mandando de onde vocês estão assistindo e as perguntinhas que surgirem durante a live. A gente vai responder elas no final. Então, Renato, contigo então. Tá ótimo. Obrigado, viu, pessoal? Mais uma vez aí, boa tarde, espero que todos estejam bem aí, estejam seguros. Reforço aí, reitero o agradecimento da atenção de vocês aí nessa próxima horinha. O objetivo hoje, então, né, bom, me apresentando mais uma vez também, sou o Renato, sou um dos Sales Engineers da WatchGuard aqui, atendendo o Brasil. E o objetivo hoje, então, é a gente gastar aí essa próxima horinha entendendo como que a gente pode trabalhar para manter um ambiente Wi-Fi seguro, né? A gente, hoje, trabalhando de casa, né, a gente tem as nossas devidas preocupações e afins, mas uma vez que a gente volte também para a nossa empresa, como que a gente vai garantir que esse ambiente ele está completamente seguro, que ele está protegido, né? Porque, né, eu sempre gosto de ressaltar, né, desde que o Wi-Fi foi embarcado, entrou dentro das empresas para ser um facilitador de negócios para os funcionários, ele acaba sendo um vetor de ataque também, né? Então, antes, para um hacker conseguir entrar na sua empresa, roubar os seus dados, ele tinha que efetivamente, né, entrar dentro da empresa, instalar algum backdoor, instalar um pendrive, alguma coisa, né, para fazer uma conexão de saída, ou tentar burlar o seu sistema de segurança para vazar a informação pelo próprio firewall, né, pela própria saída de internet. Hoje, se a gente está falando de um ambiente Wi-Fi, se eu sou uma pessoa comum, estou andando na rua, puxo meu celular, puxo meu notebook,
e vejo o Wi-Fi da empresa, é como se estivesse segurando um cabinho de rede. O próximo passo agora é só eu saber autenticar nesse ambiente ou não. Então, de novo, é importantíssimo que a gente proteja, né, que a gente mantenha esse ambiente também seguro. A gente, de todas as formas, a gente trabalha para proteger essa vertente aí de ataque também, né? Comentei lá se eu estou vendo Wi-Fi, mas claro também, se a gente falar, vou ocultar o SSID da minha empresa, isso é válido, mas ainda assim há formas da gente burlar isso, que são relativamente bem simples também, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. E antes da gente... O Renato ficou no mudo ali. Acho que o microfone está no mudo. Opa, desculpa, pessoal, fiquei no mudo aqui. Cliquei no lugar errado, né? Então, só antes da gente começar a falar efetivamente da tecnologia de Wi-Fi, só mais um reforço aí, mais um ressalto para que a gente fique em casa aí, tome atenção, fique atento aí nas recomendações aí das organizações de saúde do mundo, para que a gente diminua aí toda essa expansão aí de casos de coronavírus aí que a gente está vendo inclusive no Brasil, né? Até uma das palestras que eu também fiz com o Ativo, estava montando uns slides no dia 22, e eu vi que o Brasil era o 11º país, né, em ordem, né, de maior número de casos, com 43 mil casos. Dia 28 a gente teve uma palestrinha também, super bacana, eu validei isso de novo, a gente estava com 67 mil casos, e hoje, que eu entrei agora há pouquinho para dar mais uma olhada, a gente está com 79 mil casos. Então, nem comparando com o dia 22, que já faz bastante tempo, mas do dia 28 para cá, né, 2 dias atrás, a gente tinha 12 mil casos de corona confirmados a menos. Então, são 6 mil casos por dia que a gente está tendo no Brasil. Pegar leve aí, ficar um pouquinho longe, né, ficar em casa, proteger tanto a nós quanto a nossa família, e também, assim, garantir que quando esse surto diminua ou acabe, a gente consegue retomar aí com maior agilidade, maior capacidade aí, o funcionamento da nossa empresa, né? Mas vamos lá. Então, falando um pouquinho do Wi-Fi mesmo, né? A gente fala, pô, o Wi-Fi é bem legal, é mágico, né? Porque a gente tem aqui o nosso sinalzinho e a gente consegue se conectar, né, de todos os lugares que a gente tem, né, que a gente precisa. Mas a gente tem um problema. Desde que a tecnologia de Wi-Fi foi lançada, ela tem um problema, tá? A segurança de Wi-Fi tem quebras, tem vulnerabilidades muito fáceis. E uma vez que essa tecnologia já está praticamente 20 anos, né, disponível aí no mercado, não tem como a gente voltar atrás, a gente falar, não vamos mais usar Wi-Fi. A gente precisa, então, entender essas limitações e trabalhar, então, uma forma de como se proteger contra elas, né. E, para dar um exemplo, né, então, hoje a gente tem um estudo da Wi-Fi Alliance, uma empresa uma aliança de tecnologia que desenvolve, inclusive, os próximos padrões aí de Wi-Fi que vão ser lançados no mundo, inclusive o Wi-Fi 6, que está para sair, né? E a gente vê aqui que hoje, né, pelo estudo deles, a gente já tem mais de 13 bilhões de equipamentos de Wi-Fi e 80% do tráfego que se passa através do Wi-Fi é através de telefone celular. Então, de novo, né, é muito bom, claro, com certeza, pelo amor de Deus, vamos continuar protegendo os nossos computadores, mas a gente também precisa olhar uma forma de proteger os nossos dispositivos celulares. E uma vez que a gente tem tantos sistemas operacionais diferentes, tantas vulnerabilidades que o celular provê ou permite, é mais fácil a gente pensar no provedor do Wi-Fi, no access point em si, do que proteger o smartphone, tá? E também, né, a gente vê que esse aumento de banda vem ocorrendo, né? Então, a quantidade de dados que são enviados, a quantidade de dados que são consumidos pela internet vem crescendo exponencialmente aí a cada ano. E grande parte dessa tecnologia, o nosso 4G, futuro 5G, não vai conseguir suportar, né? O Wi-Fi 6 é uma demonstração disso, né, que a gente precisa de tecnologias de Wi-Fi mais rápidas para que a gente consiga fazer esse offload, né, para que a gente não dependa das Erebs, dos telefones celular, das torres de telefone celular, porque elas não vão conseguir dar conta, né? Então a gente acaba atunelando muito
através da nossa própria solução de Wi-Fi interno, né? Hoje, a gente vê que 4G, né, 59% do tráfego do 4G é transferido pelo Wi-Fi, então o pessoal cessa o 4G para a comunicação com ERB e trabalha com Wi-Fi, e é previsto que em 2022, mesmo com o uso do 5G, 71% desse tráfego vai ser utilizado também através do Wi-Fi. Então, de novo, é uma tendência, uma tecnologia que só cresce, que está aqui para facilitar a nossa vida, mas a gente só precisa entender que existem ameaças e a gente precisa protegê-las, tá? E são definidas aí 6 principais ameaças que ocorrem em camada 2, tá? No mundo de Wi-Fi, e colocam aí, então, toda essa tecnologia em risco. E como essas ameaças já estão aí há mais de 20 anos de mercado, né, disponíveis aí, ninguém conseguiu protegê-las todas, é algo que é muito simples, é muito fácil para um hacker conhecer, inclusive alguns levam isso de forma até de brincadeira, de tirar sarro, de chacota, né? Quem não consegue proteger por conta de todas essas ameaças que já são conhecidas. E alguns exemplos, né, em 2000, de novo, né, é uma ameaça que está aí há mais de 20 anos, né? Em 2018, esse caso aqui eu mostro porque foi bastante famoso na época, né? Estava tendo uma conferência internacional num hotel, e uma série de espiões da Rússia, né, entraram nesse hotel como se fossem, enfim, fazendo check-in, hóspedes, e eles usaram ferramentas para hackear os dispositivos desses outros líderes mundiais para conseguir coletar dados, enfim, vazar o que eles precisassem vazar, né? Então, é um exemplo de como a gente está inseguro, né? Apesar da gente falar, pô, mas eu estou com um ambiente com segurança, com WPA2, a gente tem a sua proteção, fecha VPN, ainda assim existem muitas formas de a gente conseguir burlar isso, né? E a gente consegue ver, né? Cada vez mais a gente enxerga notícias aí que falam sobre vulnerabilidades de Wi-Fi, vulnerabilidades em especial agora que está crescendo tanto, né? O Internet of Things, né? A internet das coisas, desde geladeiras a lâmpadas, a totens de comunicação, entradas, né, os smart keys que você bate o cartão, ele abre a porta para você entrar na sua empresa. Tudo isso é muito, muito bacana, né? Tá aí para facilitar a nossa vida, mas esses devices, em geral, eles são criados com o intuito de fornecer a conexão, o acesso, e não é pensado a segurança em cima disso. Então, eles acabam se tornando bastante vulneráveis a esse tipo de ataque, né? E, como a gente comentou, é muito fácil. Se você entra no YouTube, escreve Wi-Fi Hacking, você vai encontrar uma série de vídeos que vai te ensinar como fazer ataques de Wi-Fi, inclusive automatizados, né? E até mesmo pensando agora, né, no nosso mundo de home office, né, como hackear o seu vizinho. Então, tem bastante solução que já está pronta, né, e são tecnologias que você consegue emular num ambiente até mesmo de Linux, então você não precisa investir em nada. Se você tiver um notebook rodando um Kali Linux, de repente uma anteninha de Wi-Fi que vai ser um pouco mais forte para você alcançar o teu vizinho, você já começa a fazer aí bastante bagunça aí com a rede dele, né? Então, de novo, né, é importante que a gente mantenha aí esse ambiente totalmente seguro, tá? E a gente começa trabalhando, sim, com uma senha forte para o nosso SSID. A gente conecta via VPN em redes que a gente não conhece, em redes não confiáveis, né? Uma rede de hotel, uma rede de um restaurante, agora trabalhando de casa, uma VPN para acessar a minha rede corporativa, né? Mas só isso não é o suficiente, né? A gente ainda não está seguro, porque existem ferramentas e formas da gente quebrar estas senhas fortes, independente se seja WPA2 ou até mesmo WPA3, tá? Formas da gente burlar a VPN, quebrar criptografias e também até mesmo acessar conteúdos indevidos, uma vez que a gente tem acesso a esse dispositivo, né, um hacker tem acesso a esse dispositivo e instale algum backdoor dentro dele. Então, a forma que a gente trabalha sim, vamos continuar usando a VPN, vamos continuar usando uma senha forte para o SSID, e lá para o final da apresentação a gente pode conversar um pouquinho sobre o que é isso, né? Mas o principal é que para você ter uma rede Wi-Fi segura, você precisa defender o seu espaço aéreo, tá? Então, eu não vou olhar somente agora o meu SSID, mas eu vou olhar tudo que está passando ao meu redor. Todas as ondas que estão sendo transmitidas dentro do meu ambiente,
eu vou analisar e validar para ver quem está acessando o que e o que eles estão fazendo. E tudo isso a gente consegue fazer, né? Com a tecnologia da WatchGuard, a gente consegue fazer uma classificação aí, né? 24/7 todos os dias, automaticamente. A gente vai classificar todos os access points, todos os clientes, dispositivos que estão se conectando com as nossas redes, sejam como, né, externos que não estão conectados à nossa rede, autorizados, dispositivos corporativos, visitantes dos meus visitantes, claro, e rogue, né, alguém que não está fazendo algo que deveria fazer. A gente vai detectar automaticamente, essa é a palavra mágica aqui, todas as atividades maliciosas, tá? Prevenção também automática de qualquer, né, quando a gente detecta essas atividades aí no nosso ambiente, seja ele wireless, seja ele wired. E claro também, né, isso vai ajudar muito com essa prevenção automática e com essas tecnologias que eu vou explicar para vocês, a redução, o risco das multas, né, de derrubar uma rede vizinha. Então é muito importante que a gente, dentro do nosso ambiente corporativo, a gente proteja o nosso ambiente, com certeza, mas a gente não pode derrubar o nosso vizinho, a empresa que está no andar de cima, no andar de baixo ou no prédio vizinho ao que eu trabalho. Tá? Isso pode gerar uma multa e bastante salgada até mesmo para a empresa. Tá? E então é importante, né? Eu estou falando tudo isso porque é importante, eu estou ressaltando a importância da gente proteger os nossos SSIDs, as nossas redes, os nossos espectros, porque assim a gente protege os nossos funcionários, tá? E por quê? Porque quando a gente vê os nossos funcionários navegando na internet, é isso que eles estão fazendo, né? Então aqui mais de 50% checa o seu e-mail pessoal e faz login em mídia social, e isso aqui já vai me dar, né, vai dar para um hacker já uma porta de entrada para dentro da tua empresa a partir do uso das senhas, né, das credenciais que esse funcionário já está usando nesses ambientes pessoais deles. Então, poxa, ele entrou no Gmail, ele entrou no Facebook, né, o funcionário digitou usuário e senha. Qual é a chance desse usuário estar usando a mesma senha do Facebook com a empresa, né? Então, a gente... o hacker ele pode fazer o que a gente chama de credential stuffing, né? Pô, eles estão vendo lá o renatomarque@gmail com a senha 123456778. Pô, eu sei que ele, né, eu jogo uma engenharia social, vejo no LinkedIn que o Renato trabalha na WatchGuard, que eu vou fazer? renato.marque@watchguard, senha 123456778. Pô, conectei, lucro, né? Então isso aí já é uma porta de entrada extremamente perigosa, né? Alguns também acessam aí dados financeiros, né, ou sites bancários, e entram também dados pessoais, né, personal identification, esqueci o terceiro I, ou o segundo I. Mas, enfim, são dados aí que são críticos, que vão ajudar também na hora de tentar fazer algum tipo para burlar alguma coisa, né, e o hacker pode se passar pelo seu funcionário, falar, olha, meus dados pessoais são esses, e eu preciso que você faça esse ajuste, o pessoal da RH vai lá e faz, né? Então, são algumas coisinhas aí que o nosso usuário, nem por falta de conhecimento, mas por ingenuidade, né, continua acessando ali, né, não é na maldade, né, é ingenuidade mesmo, ele vai deixar essas coisas acontecerem. E aí, isso leva também a um outro problema, porque, poxa, quantas pessoas têm um celular corporativo, né, e ele usa esse celular corporativo também para coisas pessoais. Então, é muito fácil que a pessoa, né, que esse funcionário esteja navegando por aí em Wi-Fi público, usando o celular corporativo, né, para enfim, ações pessoais e afins, mas, né, quem aqui desativa o serviço de e-mail, de recebimento de e-mail do celular, né? Ninguém. Então, a gente vai continuar recebendo push, recebendo essas informações. Então, tudo isso fica vulnerável na mão de um hacker quando ele usa algumas dessas 6 ameaças conhecidas, né? Então, a gente começa por aqui. Eu vou falar um pouquinho, de uma forma bastante resumida, esses 6 principais ataques, tá? Essas 6 ameaças conhecidas. E eu inicio conversando, né, dizendo que não foi a WatchGuard que inventou essas 6 ameaças, não fomos nós que tiramos do bolso e falamos, essas são as coisas que você precisa se preocupar. Não. A gente falou com uma empresa, tá? E é uma empresa terceira, não tem vínculo com nenhum outro fabricante, nenhum fabricante, nenhuma tecnologia. Falou, a gente quer criar um padrão de segurança de Wi-Fi. E eles fizeram um estudo
E eles levaram essas 6 principais ameaças. Eles que criaram isso, tá? E quais são essas 6 principais ameaças? AP clandestino, rogue AP, é um AP que está dentro da sua empresa que não deveria estar, tá? Então, isso aí pode ser desde uma atividade efetivamente maliciosa, né? Eu tenho um funcionário que quer vazar dados, ele traz um access point da casa dele, né? Ele chega atrás do computador, pluga lá e, enfim, aí agora esse access point vai fornecer um SSID, de repente aberto, com uma senha que só ele sabe, para que esses acessos aí sejam realizados e as informações sejam vazadas, né? Ou até mesmo por uma forma, de novo, né? Por conta de falta de conhecimento, né? Inocente. Poxa, eu sou um funcionário da minha sala de segurança, né? Vamos lá, todo mundo segurança, e eu fico lá no subsolo e por algum motivo meu celular não pega. Eu tenho um plano de dados bacana, mas meu celular não pega lá embaixo. Então, o que eu faço? Vou conectar no Wi-Fi da empresa. O Wi-Fi da empresa não deixa. O que eu vou fazer? Vou trazer um TP-Link de novo da minha casa, espeto atrás do meu computador, aí eu vou ter, então, um acesso. Meu computador continua funcionando normalmente, nateado atrás desse TP-Link, beleza. E o meu celular agora vai se conectar através desse Wi-Fi e também vai fazer a sua navegação. Então, poxa, excelente. Agora eu resolvi o meu problema, continuo trabalhando naturalmente e não vai trazer nenhum tipo de risco. Agora, poxa, eu estou lá no subsolo, a chance desse sinal vazar para o térreo, para o primeiro andar, para alguém, né, que vai conseguir capturar esse sinal é muito grande. E aí aquela pergunta também, né, poxa, se a pessoa fez isso, provavelmente ela não sabe as recomendações de segurança, ela não vai ter trocado a senha do access point, ela não vai ter, enfim, feito qualquer tipo de configuração de segurança dentro desse equipamento, né? Então, esse é o primeiro das 6 categorias de ameaças aí no mundo de Wi-Fi. O segundo é um AP chamado Evil Twin, tá? Esse AP é um AP que vai clonar um dos seus access points aí, válidos e autorizados do teu ambiente. O que isso quer dizer? Que eu tenho um dispositivo, um access point, e eu tinha ele aqui em algum lugar, mas agora não vou conseguir encontrar, mas ele vai ouvir o SSID que você está fazendo um broadcast, ele vai copiar este SSID e vai clonar também, por exemplo, o MAC address do seu equipamento. Então, com essas informações, eu já consigo fazer com que alguns dos seus funcionários se conectem no meu dispositivo, né? E aí eu consigo fazer outros ataques, outras ameaças, que a gente chama de Evil Twin. Esse Evil Twin vai me dar acesso para fazer um ataque chamado Man in the Middle, né? E o que isso, enfim, né, o que esse Evil Twin vai fazer? Ele copiando o SSID, copiando o MAC address, o seu notebook vai falar, bom, eu conheço esse dispositivo, eu já me conectei nele antes, eu vou me conectar de novo, porque ele está perto de mim, ele está com um sinal forte, ele está com um sinal bom. E aí esse notebook se conecta a esse Evil Twin, e agora todo esse computador está passando atrás, né, desse dispositivo, desse Evil Twin, desse access point do hacker, e ele pode fazer de novo alguma maldade, né? E eu posso fazer isso de novo num prédio, alugando o andar de cima, andar de baixo, parando o meu carro no estacionamento para pegar a empresa do primeiro andar. Eu posso parar até mesmo na rua, né, encostar ali o carro e as pessoas que estão vindo a pé com os Macs, com os celulares, vão se conectar automaticamente aos SSIDs. Então é bem fácil aí da gente fazer esse tipo de ataque. O AP vizinho é um risco que o nosso vizinho vai fornecer para a gente, né, infelizmente. Então, poxa, a gente tem lá, vamos dizer, toda a nossa solução de Wi-Fi, toda a solução de segurança, né, tem um firewall, tem toda a proteção, e a gente garante dessa forma que o nosso funcionário não é vítima de qualquer coisa, de um phishing, de um ataque, de uma clonagem, mas aí a gente bloqueia Facebook. E o nosso funcionário quer acessar o Facebook. O que ele vai fazer? Ele vai desconectar da rede do Wi-Fi, vai conectar ou no hotspot do celular dele, ou vai conectar na rede do Café do Ponto, lá que fica ali ao lado, né, da empresa, e vai trafegar lá os acessos, fazer o acesso ao Facebook, terminou, volta para a rede corporativa. Tudo muito bom, porém quem me garante que aquele Café do Ponto lá é realmente um Café do Ponto, que aquele SSID que ele se conectou do hotspot é realmente o hotspot dele, né? Então a gente precisa tomar essa atenção, porque além dele ter dado um bypass em toda a sua segurança, toda a tecnologia, todas as suas camadas de proteção,
você ainda assim, você também está permitindo aí deixando uma brecha para que esse computador seja infectado e quando ele volte para a rede, esse vazamento, né, esse vírus espalha aí para dentro do ambiente. Clientes clandestinos, ou um rogue client, é um cliente que não deveria estar conectado na nossa rede, mas está, né? Então, seja porque a pessoa, né, de novo, é um hacker, fez alguma coisa errada e quebrou a senha do Wi-Fi e agora está navegando nele, ou até mesmo por, de novo, inocência do nosso funcionário, e aí o funcionário está lá recebendo uma visita, né? E a visita fala, pô, o sinal Wi-Fi aqui de vocês está muito ruim, o sinal de visitantes. Me dá a senha da rede corporativa, né? Deixa eu navegar um pouco aí, deixa eu trafegar e usar uma qualidade, um QoS melhor. E aí, pô, beleza, cara, você é meu amigo, vou te passar, pega a senha aqui, a senha é essa, né? E agora pronto, a gente tem um equipamento que não foi autorizado, que a empresa não conhece, trafegando dentro da mesma rede de servidores, por exemplo, né? Que tem acesso aos servidores. Então, de novo, sem problema nenhum, mas e se esse cara é um hacker, alguém que está querendo fazer alguma maldade? Ou então, se sem querer a máquina dele realmente está também infectada por um vírus, por um Trojan, por um worm, né? Isso aí vai vazar para o nosso ambiente. Então, a gente precisa proteger contra isso. Questão da rede ad hoc também, então é a passagem de dados, né, entre dispositivos. Então, vamos de novo voltar, né? Estou aqui na empresa com minha visita e ele precisa me passar a planilha importante para o negócio que a gente está trafegando, né? Ao invés de eu virar para ele e falar, olha, sobe aqui nesse ambiente, sobe no FTP, deixa eu conectar, deixa eu baixar essas informações aqui pela minha rede, pelo meu link, faz um ad hoc comigo aqui, solta esse arquivo na minha máquina e agora eu já tenho ele muito rápido, muito fácil. Legal, agilidade, né? Porém, de novo, a gente deu bypass em toda a tecnologia, toda a segurança do nosso ambiente, né? A gente não passou pelo firewall, não passou por antivírus, não passou por nada. Foi de um equipamento que pode estar infectado para o outro que agora pode estar infectado, né? E por último, o AP mal configurado. E esse é um problema, né? É a velha questão do erro humano. Poxa, o que acontece se a gente, né, mudou de prédio, né? A gente teve uma expansão ou uma redução aí de tamanho e agora a gente está mudando de sala aqui da empresa e a gente está reconfigurando os access points. Eu tenho 15 access points para configurar e eu vou lá e configuro no período da manhã lá os 7 access points e aí eu resolvo parar e vou lá comer uma feijoada lá, um galeto, né? Falando com o pessoal do sul aí bastante. Como até ficar pesado, volto para a empresa morrendo de sono e configuro os outros 7, e na hora de configurar os outros 7, de repente um deles eu configurei errado, ou até configurei certinho, mas em vez de espetar na porta 3 do meu switch, eu espetei na porta 5, né? E agora, esse cara que está me dando um Wi-Fi, um SSID que para esse tipo de para esses funcionários, né, seja visitantes, seja funcionários afins, eles estão caindo em outra porta, em outro switch, em outra VLAN, e possivelmente dando outros acessos para esses caras, né? Então, são todas essas ameaças que são comuns de acontecerem, já tem 20 anos aí no mundo de Wi-Fi, e até hoje ninguém conseguiu proteger contra todas elas de uma forma eficiente, né? E só falando um pouquinho, então, a gente conversou lá do AP Evil Twin, o AP Vizinhos também funciona, um Rogue AP também pode ser aplicado para tal, mas todas essas ferramentas aqui, todas essas opções de ataque vão gerar para a gente uma opção de ataque chamada Man in the Middle. O celular aqui está querendo participar. Que vai fazer então um ataque chamado Man in the Middle, né? E só explicando rapidamente o que significa esse Man in the Middle. Então você vai ter o seu celular, o seu dispositivo conectado na rede, ele vai estar conectado no teu hotspot, né, ou no teu Wi-Fi, saindo para a internet. O Man in the Middle faz exatamente isso, ele entra no meio da sua comunicação, e é um ataque de camada baixa, Layer 2, como a gente estava vendo, e isso aqui é a porta de entrada para que então esse hacker ele faça a aplicação aí de qualquer outro ataque mais agressivo, né? Desde instalar um backdoor, um evil portal, fazer um SSL strip e ver aí todas as ameaças, tudo que está passando pela tua rede. Então tá bom, né? Então essas são as ameaças, é assim que um hacker em geral funciona no mundo de Wi-Fi.
como que o WatchGuard pode ajudar, né? Como que a gente vai conseguir se proteger contra um, contra dois, contra todas essas ameaças, né? E aí eu mostro para vocês a nossa solução de Wi-Fi da WatchGuard, tá? São alguns access points que a gente tem disponíveis, tá? Desde um entry-level para ambientes menores e afins, até os maiores equipamentos para ambientes outdoor e também para ambientes aí que requerem um acesso grande de muitas pessoas simultaneamente, né? Então, são access points que são voltados especificamente para, vamos dizer, para hospitais, para hotéis, para tudo isso onde a gente vai ter um access point a cada um quarto, a cada 2 quartos, né? Então aqui a gente vai fornecer uma série de vantagens também, a gente tem uma soluçãozinha bem legal para isso. E essa tecnologia, tá? Esses nossos hardwares, eles vão ser gerenciados pela nossa solução em nuvem, que a gente chama de Wi-Fi Cloud, e por isso a gente fala que a gente tem 5 produtos em um, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, a primeira solução, o primeiro produto, é a questão da controladora, tá? A gente tem uma controladora na nuvem, com gerência ilimitada. Isso quer dizer que não precisa se preocupar com uma controladora física on-site, né? Hoje, se você comprar um access point, você licencia ele e você vai ter uma controladora para um access point. Se amanhã você teve um boom e expandiu 200 vezes, você tem 200 access points, eu vou conseguir, de uma maneira elástica, crescer essa controladora para te atender também. E se depois de amanhã você fizer um downsizing e voltar a baixar para 50 access points, eu consigo de novo, elasticamente, reduzir isso sem que você tenha sem que você tenha que fazer um super investimento, e aí você tem uma controladora super grande e pouco utilizada, né? Ou um subinvestimento que vai forçar você a jogar essa controladora fora depois e comprar de novo, né? Segundo produto, e é o que a gente está focando bastante agora, é a questão da segurança de Wi-Fi, né? Ela é uma solução patenteada, a gente tem mais de 30 patentes dentro dessa solução, que vai garantir que o nosso WIPS vai proteger contra essas ameaças de Wi-Fi. E mais para frente aqui a gente vai falar também sobre isso, tá? Outro ponto bem legal, ferramentas de engajamento. Então, quando você tem os access points ao WatchGuard, a gente vai conseguir apontar Captive Portal, Splash Page, Landing Page, gerar uma série de campanhas para os seus funcionários, para os seus visitantes, para terceiros, todo mundo que se conecta na tua rede Wi-Fi. Também legal que você consegue fazer, enfim, aquela coisa lá de setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, você vai criando essas políticas, né? Você vai, enfim, redirecionando o tráfego deles aí, uma vez que eles autentiquem para algum site que vocês querem chamar atenção, para a intranet, enfim. Então dá para a gente engajar muito bem com todos os nossos clientes, né? Analisar o negócio. Então isso aqui é bem legal, a gente consegue visualizar detalhes sobre cada pessoa que está conectada no nosso ambiente, né? Desde quanto tempo eles ficam, né, no nosso ambiente, se eles são frequentes, se eles vêm sempre, qual é o tipo de acesso que eles vão, qual é a unidade, né, qual é a minha filial que eles estão localizados, enfim, uma série de detalhes legais. E também o que a gente chama de trajetória do usuário, que isso aqui é muito, muito bacana. Quando a gente tem uma solução de trajetória do usuário, eu consigo, de uma maneira muito eficiente, te falar caso o meu usuário final esteja tendo um problema. Então, né, qual time de administração de Wi-Fi nunca recebeu um chamado falando o Wi-Fi é uma porcaria, se o Wi-Fi é uma porcaria, ele não funciona, né? E aí lá vai esse time fazer um troubleshooting de cabo a rabo da rede para eventualmente falar, o problema estava no meu servidor de DNS, o problema estava no link de internet, né? Essa solução da WatchGuard faz essa análise automaticamente para você. Se você recebe esse chamado, você olha o relatório dessa trajetória e você vai ver, eu estou vendo aqui que os meus usuários eles estão conectados, eles estão trafegando, estão rodando esses acessos, mas, vamos puxar lá o DNS, por exemplo, o servidor de DNS está demorando 5 segundos para responder, né? Então a gente já vê que o problema está lá. Aí você corrige o DNS e resolve o problema. Então aí você consegue entender o seu Wi-Fi é uma porcaria, no sentido de eu entendi que você tem um sinal ruim, que você tem algum problema na tua comunicação e eu já sei qual é, né? Então isso é muito bacana. Essas são as 5 soluções aí que a gente consegue entregar com o nosso produto, né? E a gente vai então permitir que a gente use, né, uma mistura de todos esses access points dentro do ambiente. E o que é muito legal é que a gente consegue montar esse ambiente num modelo, vamos dizer, de árvore.
Então, a gente pode ter, por exemplo, 3 filiais, e a gente pode criar uma configuração geral que vai ser aplicada para as 3 filiais e ajustar minimamente em cada uma dessas filiais, se necessário, alguma coisa específica para ela. Então, vamos dizer, pô, eu tenho 3 filiais e um centro de distribuição. O centro de distribuição eu não recebo, por exemplo, visitantes. Então, lá eu só quero Wi-Fi corporativo. Nas minhas outras 3 filiais, pode ter o meu corporativo e o meu visitantes. Então, a gente configura isso legal, e aí a gente já tem, de uma maneira centralizada pela nossa nuvem, todo o ajuste automático dessa configuração desses APs. E se amanhã eu tiver algum tipo de necessidade, falar, bom, poxa, eu preciso ter mais alcance no meu centro de distribuição, eu posso tirar um AP da minha filial, levar para o meu centro de distribuição, e nessa minha ferramenta de gerência, simplesmente no drag and drop, eu arrasto esse AP para o outro, né, da filial número 2, para a minha centro de distribuição, e ele já vai reiniciar e iniciar com a configuração aí do centro de distribuição. É muito legal e muito fácil de gerenciar, então, por conta disso, né? Vai usar o que a gente chama de templates de configuração. Então, quando a gente tem, né, a gente consegue aplicar todas essas funções aí que a gente estava vendo, toda a nossa proteção de wireless IPS dedicado que vai proteger contra aquelas 6 ameaças, toda a parte de engajamento, entendimento de como estão os nossos usuários, quanto tempo eles ficam, aonde eles estão conectados, com toda a parte de analytics, né, e Captive Portal para a gente totalmente customizável também. Deixa eu até dar um enter aqui que eu acho que ela... Aí, mais um, aí. Então, essa telinha aqui, ela é customizável para o jeito que você quiser, né? Sempre quando a gente está falando de um ambiente que tenha 100% dos access points da WatchGuard. Então, se você está subindo um site novo, se você está atualizando o teu ambiente, você consegue, dessa forma, né, entregar um ambiente, uma solução de Wi-Fi completa, desde a proteção até o Captive Portal, até as informações de engajamento dos seus clientes. Agora, se você fala, pô, Renato, adorei, achei super legal, mas, cara, comprei, tem 6 meses minha solução de Wi-Fi, né? O ROI dela foi calculado para 5 anos. Não consigo jogar minha solução de Wi-Fi agora fora. O que eu faço, né? Eu entendo que o meu ambiente não está seguro, que eu não tenho a proteção necessária, né, para o meu ambiente de Wi-Fi. Como que eu vou fazer, então, para ter certeza que meus usuários estão seguros? Aí a gente pode trabalhar num conceito que a gente chama de WIPS somente. Então, a gente mantém a sua solução de Wi-Fi atual, funcionando, e ela vai ser responsável por entregar o Wi-Fi para os seus clientes, para os funcionários, né? E a gente coloca access points da WatchGuard em paralelo, tá? E a gente estima um access point da WatchGuard para cada 4 de qualquer outra marca, para atuar simplesmente como sensor WIPS dedicado. Então, a gente vai entregar a solução e proteger o produto, independente de qual marca ele seja. Isso é demais, porque isso quer dizer que você pode ter um AP da WatchGuard protegendo um AP da Meraki, um AP da Ubiquiti, um roteador que a Vivo te entrega, que troca o nome a cada 6 meses, né? Um D-Link, um TP-Link, um Linksys que eu trouxe de casa. Tudo isso a gente consegue proteger, né? Então, é bem bacana, a gente tem uma infinidade de formas de proteger esses dispositivos de terceiros, né? Então, a gente não fica amarrado só com uma tecnologia. Você pode atuar conosco simplesmente fazendo essa parte de segurança no teu mundo Wi-Fi. E aí você vai falar para mim, pô, mas eu estou vendo o IPS aqui, né? Proteção de wireless IPS, Wireless Intrusion Prevention System, né? Meu fabricante já me entrega o IPS. Eu tenho um produto aqui, o cara me vendeu, ele falou para mim que tem, né? E eu entendo, eu não nego. Falou, ok, a pessoa, né, o outro fabricante pode falar que ele tem o wireless IPS, mas a gente leva no ponto de que nem todo wireless IPS é igual, tá? Porque não existe um padrão de wireless IPS. Então, se a empresa coloca uma solução que vai proteger contra uma daquelas 6 ameaças, ela já pode falar que tem o IPS, né? Eu tenho, né, é diferente do que de um standard que é efetivamente marcado. Vamos falar de 802.11g, AC, isso é um padrão. Se você não atende todos aqueles pré-recs, você não é 802.11 A, B, G, N, C, né? Então, a gente tem aí todas essas informações.
Então é bacana, né? A gente sempre recomenda, bom, legal, nem todo WIPS é igual, então é importante que a gente tenha esse entendimento aí do que está acontecendo, né? De qual é o ataque que esse WIPS vai conseguir proteger. E a gente sempre recomenda, então, que se tenha uma validação por empresas independentes, como a Mircon, por exemplo, né? A WatchGuard a gente conseguiu, então a gente pediu para a Mircon gerar esse relatório, onde ela comparou as funcionalidades de WIPS, tanto da WatchGuard quanto os nossos principais concorrentes, Aruba, Cisco, Ruckus e Ubiquiti, né? E a gente teve um resultado bastante positivo, vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, né? E aí, né, de novo, voltando lá, a gente tem as nossas 37 patentes, se não me engano, mais de 30 patentes. Como que a gente protege, né? E vamos dizer aqui que a gente tem aquele ambiente lá do nosso Wi-Fi da WatchGuard que está protegendo access points de outras marcas, tá? Como que o nosso AP vai atuar? Ele vai mandar esses pacotinhos aqui, tá? Que a gente chama de pacotes marcados, via cabo e via ar. Esses pacotes marcados, eles vão passar pelo nosso switch, pela nossa rede, vai chegar no outro dispositivo, e esse pacotinho ele é um broadcast de ARP, então vai bater nesse dispositivo, ele vai cuspir para o ar. E aí o meu AP vai falar, ó, esse pacote que eu mandei via cabo, recebi via ARP, logo estamos no mesmo cabo. E aí ele vai pensar se ele precisa tratar isso ou não, né? E o mesmo via AR. Então, se eu tiver um cliente Wi-Fi, eu vou mandar esse pacote para esse meu dispositivo, meu notebook corporativo, e ele vai me responder, né, via cabo também, ou via AR, aonde ele está conectado. E se ele estiver conectado num dispositivo que eu não classifiquei como confiável, ele vai ser definido como um rogue, e aí eu vou impedir a comunicação desse access point e também desse cliente. Enquanto os meus vizinhos de cima, de baixo, de um lado do outro, permanecem funcionando, tá? Então, eu não vou atacar, então, os meus vizinhos, a não ser, claro, que eles comecem a me atacar. Aí a gente está trocando um pouquinho a conversa, né? Mas, então, basicamente é isso que a solução da WatchGuard, teve de resultado com o estudo da Mircon, tá? Então, eles fizeram esse teste aqui, comparando WatchGuard, Aruba, Meraki e Ruckus, contra 6 ameaças e ameaças concorrentes, ou seja, todas as 6 acontecendo ao mesmo tempo. E o que foi levado é que a WatchGuard foi a única que detectou e preveniu automaticamente, de novo, essa é a palavra mágica, automaticamente, todas as 6 ameaças, inclusive todas elas concorrentes. Quando a gente vê um P, então quer dizer que detectou e preveniu, um F, que quer dizer que não detectou nem preveniu aqui, né? E o NA, na verdade, quer dizer que o fabricante não dizia nem que conseguiria proteger contra essa ameaça, né? Um MP aqui quer dizer um marginal pass, então ele passou raspando, passou na linha. Isso quer dizer que você precisa ter um administrador de rede fazendo configuração manual, tá? Então, se esse ataque acontece na hora do almoço ou acontece de madrugada, né, aí a gente vai ficar sofrendo esse ataque até o outro dia, quando o administrador chegar, abrir a tela de dashboard e ver que está sofrendo um ataque e aí sim tomar uma ação, né? Então, isso aqui já foi bastante chocante, né, para a gente ficamos bem contentes com essa solução, com essa resposta aqui do nosso teste, e por isso, então, a gente gosta de ressaltar, né, se vocês quiserem dar uma olhada nesse relatório aqui, tá, é só tirar um screenshot aqui da tela, esse é o link, ou se vocês quiserem escanear aqui o QR Code, vai te jogar para esse site da WatchGuard, onde vocês preenchem um formuláriozinho, vocês vão ver aí o relatório por completo. Mas, basicamente, o que a gente vai ver aqui? Do mesmo jeito, né, que a Mircon rodou para nós, rodou também para alguns outros fabricantes. De novo, aqui são os resultados deles. E se a gente coloca a solução da WatchGuard como overlay, ou seja, só com a WatchGuard trabalhando como proteção, a gente conseguiu proteger, né? Tanto a Aruba quanto também os outros fabricantes aí que eles fizeram os testes. Então, seja Aruba, seja Cisco, seja Ruckus, seja até mesmo Ubiquiti, que é uma solução, de novo, é um access point genial e muito efetivo para fazer aquilo que ele foi criado para fazer, que é entregar o Wi-Fi, né? Então, não foi pensado em segurança. Mas uma vez que a gente usa um Ubiquiti com o WatchGuard, por exemplo, a gente tem o mesmo nível de segurança. Claro, não vão ter todas aquelas funcionalidades que a WatchGuard teria para entregar, né, do Captive Portal e afins. Isso você vai ter que trabalhar com a Ubiquiti.
mas pelo menos a parte de segurança ali você vai ter prontinha e preparada, né? De novo, Ubiquiti, Ruckus, Merak, enfim, qualquer uma, tá? Se você falar, eu tenho um parque todo confuso porque cada 6 meses alguém comprou e o time de finanças comprou baseado somente em preço, então eu tenho parte D-Link, parte Linksys, parte TP-Link, parte Ubiquiti, parte Cisco, não tem problema. A gente consegue configurar tudo isso e ter essa solução bacana, protegendo o teu ambiente 100%. Né? E com isso, então, eu já estou chegando ao final da minha apresentação, e vocês sabem, pelo tempo, né, temos 15 minutinhos, e também porque começam a aparecer uns QR Codes aqui nas minhas apresentações. Né? Então, quanto mais QR Codes, quer dizer que mais próximos do final da apresentação a gente está chegando. E eu quero mostrar aqui para vocês também, né, a WatchGuard, junto com alguns outros fabricantes de mercado, a gente está lançando, né, esse logo de Trusted Wireless Environment, né, TWE, onde a gente está pedindo para que as empresas de tecnologia Wi-Fi trabalhem não simplesmente também na entrega do Wi-Fi, mas pensando também agora nessa parte de segurança, como prevenir algumas, pelo menos algumas, se não todas, essas ameaças aí que a gente vê no mundo, né? E aí existe uma petição, se vocês puderem entrar nesse site aqui, são bem simples, colocar os seus dados, né, um e-mail, um nome, sobrenome, e ali você vai ser mais um que vai estar aí assinando embaixo, falando, pô, isso é importante, a gente precisa se proteger contra isso. Né? E para finalizar, só uma sugestão, né, se vocês gostaram, acharam interessante aqui o que a gente conversou hoje, existe uma opção de fazer um test drive, né, da nossa solução de Wi-Fi direto no nosso site da WatchGuard. Então, de novo, mais um QR Code bacana aqui para ser escaneado, ou watchguard.com/Wi-Fi demo, onde você vai, através de cliques e assistindo vídeos, visualizar todas essas informações aí, né, tudo que a gente tem de bacana para mostrar para vocês, desde a gerência de rede, toda a parte de inteligência, troubleshooting lá, né, do caminho do nosso usuário, proteção do wireless IPS, os captive ports que a gente vai configurar, analytics, e aí vai. E claro também, né, eu já me adianto e entro aqui no lado da Ativo e falo, Ativo é certificada, eles têm equipamentos, tá, disponíveis nas filiais deles, para justamente fazer esse tipo de demo. Então, se vocês precisarem, levanta a mão, conversa com eles, que a gente consegue agendar aí um período, né, pós-Covid, claro, para a gente fazer essa configuraçãozinha, de rodar uma demo, uma POC no ambiente de vocês. E com isso aí, eu acho que eu agradeço aí a atenção de vocês, e dou só umas últimas sugestões, pensando de novo no mundo Covid, né? A gente estava vendo toda essa solução, todas essas 6 ameaças que estão muito críticas para o mundo de Wi-Fi corporativo, mas e para casa, né? Então, aqui em casa, minha sugestão é, vamos separar nossas redes, tá? Como que a gente vai fazer para manter o nosso Wi-Fi seguro aqui em casa? Separar as nossas redes, então um SSID corporativo e um para a família. Hoje, praticamente todos os modems aí que a gente assina aí de provedores de internet vão te entregar pelo menos 2 SSIDs. Se a gente conseguir mais, excelente. Aí vai ser família, visitantes, né? IoT e também o nosso corporativo, claro, né? Desmarcar aquela permissão de um dispositivo visualizar o outro. Né? Então, a gente está compartilhando a mesma rede Wi-Fi, desativa essa função, não, claro, compartilha essa senha Wi-Fi com ninguém, né? Quanto menos pessoa ter essa senha, que é um segredo, né? Melhor, um segredo só é segredo quando uma pessoa sabe, e as senhas têm que ter pelo menos, a senha de Wi-Fi, pelo menos 12 caracteres, tá? Por quê? A gente tem estudos, isso aqui foi um estudo considerando um recurso computacional em 2019, computador comum, tá? Computador decente, não é aqueles supercomputadores, mas também não é um computador michuruca. Uma senha de 8 dígitos é quebrada em 4 horas. Uma senha de 12 dígitos é quebrada em 200 anos. E a maravilha é uma senha de 16 dígitos é quebrada em 5 trilhões de anos. Então, a ideia é pelo menos 12 caracteres. E se der para colocar um caractere especial lá, um sustenido, um arroba, um hashtag, né, um asterisco, vale bastante a pena também. E eu acho que é isso, estou chegando em cima da hora, queria também abrir e deixar um espacinho aí para as perguntas também, mas de novo, desde já agradeço aí, me coloco à disposição, junto com o time da Ativo, em caso de dúvidas, caso de POCs e afins, né? Vamos lá, obrigado mais uma vez, senhores. Certo, obrigado, Renato, pela apresentação aí, tá?
Sim, nós temos algumas perguntas, então, tá? Vamos lá. Tem a pergunta do Robertson, mas você acabou de responder, mas eu vou fazer lá mesmo assim. Quais as boas práticas de segurança no Wi-Fi que podemos fazer em casa nessa época de home office? Perfeito. Então, só reforçando de novo, confirmando que eu não estava no mudo aqui. Só reforçando de novo, então, pensando pelo menos agora no mundo de home office, vamos quebrar a nossa rede em pelo menos duas, tá? Uma rede que vai ser só você com seu computador corporativo, com uma senha diferente e difícil, que você não vai passar de jeito nenhum para seus filhos, moleque, nem nada, nem esposa, né? E uma outra senha para a família. E aí ali você coloca lá os seus IoT, seu Chromecast, todo mundo, se não der para criar as outras senhas, tá? Senhas, de novo, não compartilhadas, não passa isso para ninguém, né? E pelo menos aí uma senha de 12 caracteres, né, para a gente ter um ambiente relativamente seguro, né? Isso, todas aquelas outras ameaças que a gente estava vendo, poxa, são muito risco, mas a gente tem lá aquela possibilidade do nosso vizinho querer hackear a nossa rede Wi-Fi, mas aí, que ele vai fazer? A não ser que ele seja um hacker mesmo, um cara do mal, ele só vai hackear e falar, tenho sua senha, né? Versus alguém da empresa, né, que vai hackear e vai usar realmente uma daquelas 6 ameaças para vazar algum dado, enfim, para causar um mal aí para a empresa. Certo, obrigado, Renato. Uma perguntinha, então, que está com o anônimo, tá? É a seguinte pergunta. É seguro usar os Wi-Fi públicos nas escolas, restaurantes, lojas, etc? E quais os riscos que temos nesses ambientes? Perfeito, então, é aquela velha história, né? Você entraria num carro que você não conhece, né? Então, é difícil. A resposta seria não, né? Então, por quê? Porque a gente não sabe quem está atrás dessa rede. E não é somente quem está atrás dessa rede, mas essa rede é realmente de quem está falando que é. Então, por exemplo, poxa, aqui perto de casa tem um France Café. Se eu descer com o meu, aquele aparelhinho lá que eu comentei, né, que dá para a gente clonar redes e tal. Se eu descer e ir lá até o térreo, sentar no banquinho na praça e subir aquele Wi-Fi conectado via 4G e chamar lá France Café, as pessoas que entrarem naquele France Café, eles vão falar, France Café está dando Wi-Fi, e vai se conectar. E aí, a não ser que alguém lá na hora de pedir o cafezinho fale, qual que é a senha do SSID? E aí a pessoa lá fala, mas a gente não tem Wi-Fi, eles nunca vão saber, né? Então, assim, a resposta não é seguro, a gente nunca recomenda, tá? Nem em restaurantes, nem em hotéis, nem em aeroportos, mas a gente sabe que às vezes as circunstâncias exigem que a gente se conecte, né? Então, assim, se for necessário se conectar, sempre ter atenção com os dados que estão sendo trafegados, né? Ter certeza no que você está digitando lá, né? Você clicou lá na rede, já abriu aquele pop-up lá para você logar via Facebook. Pensa mesmo se você precisa logar via Facebook. E se você tiver que logar via Facebook, confirma se a tua senha do Facebook não é a mesma da empresa. Se for, mude a da empresa para mais, né? De preferência, então mais segura. Mas acho que basicamente é isso, tá? A gente tem lá esse risco justamente dessas 6 ameaças, né? Se o hacker estiver atrás, você se conectou e passou as credenciais do Facebook, ele já tem um dado ali para fazer um credential stuffing, enfim, tentar roubar suas credenciais de alguma forma, né? Ele pode tentar instalar um backdoor lá, fazendo aquele ataque de man in the middle no seu computador, enfim, tem bastante bagunça aí que dá para ser feita, inclusive te direcionar para outro site, né? Sei lá, você está no Banco do... Eu vou pegar Banco do Brasil porque já aconteceu com eles, né? Você está dentro da agência do Banco do Brasil, eu vou lá, subo um SSID Banco do Brasil Visitantes e direciono todas as requisições de quem digitar bb.com.br, não para o site do Banco do Brasil, mas para o meu site, que é um Ctrl+C, Ctrl+V do Banco do Brasil. Agora, todo mundo conectar lá e vai tentar se conectar na rede para fazer alguma transação, eu vou ter todos os dados. Então, atenção e cuidado. Só isso. Certo, ótima resposta, Renato. Mais uma perguntinha, então, em anônimo. Tem diversos dispositivos em casa e na empresa, alguns mais antigos e outros mais novos. Se todos usarem a Wi-Fi, a rede pode ficar mais lenta? Principalmente ter equipamentos antigos sendo Wi-Fi, causa mais lentidão? Essa é a pergunta. A resposta depende da sua solução de Wi-Fi, tá? Então,
até o advento do Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 802.11, a AC Wave 2, sim, você vai ficar mais lento, tá? Porque o que acontece? O ambiente Wi-Fi é compartilhado. Então, se eu sou a única pessoa conectada naquele access point, eu vou ter toda aquela comunicação, todo aquele access point mandando todo o throughput disponível dele só para mim. Se mais uma pessoa se conecta, a solução de Wi-Fi, infelizmente, é um ambiente que a gente chama de half duplex, né? E só um cara pode falar ao mesmo tempo. Então, todo aquele throughput agora quebra em 2, é metade para ele e metade para mim. Se entra mais um, quebra em 3. Se entram mais 10, dividiu por 10, né? E a velocidade, por ser um ambiente half duplex, onde todo mundo compartilha, vamos dizer, né, o bastãozinho lá que vai permitir que você fale, né? A velocidade da rede vai ser tão rápida quanto o menor, quanto o produto mais devagar, né? Então, o que é importante, se eu não me engano, o 802.11n também tem o que a gente chama de multimimo, tá? Se você for investir num access point hoje, invista numa solução que fala MU, MI, que é multimimo, que é multiple output, multiple input, né? E o MU na frente é multiple users. Então, assim, a gente vai tratar cada tráfego com a velocidade, com a maior velocidade disponível por aquele dispositivo. Então, eu posso ter lá o meu, né, grampeador que fala 802.11b, que é super, super lento, e o meu celular que fala AC, que é super, super rápido, com esse MU, MIMO, cada um vai falar na sua velocidade, tá? Mas sim, a sua pergunta é super válida e, em geral, acontece tanto em casa quanto nas empresas. Certo, ótima resposta. Bom, perguntinha do Luiz Felipe. Eu tenho uma solução wireless de outro fornecedor. Posso proteger minha rede de access points com os APs da Wattco? Isso é compatível? Perfeito, com certeza é. Deixa eu até voltar um pouquinho na minha apresentação, né? Então, essa é a solução que a gente teria com a WatchGuard, trabalhando somente com a partir de wireless EPS. Então, você mantém os seus access points atuais e a gente vai colocar um access point da WatchGuard cobrindo aí, em geral, 4 dispositivos, tá? E o em geral quer dizer, pensando num ambiente quadrado e aberto, né? Se você não tem esse ambiente, que provavelmente você não vai ter, a WatchGuard entrega para você um site survey preditivo. Eu preciso que você submeta para ativo, o ativo vai fazer todo esse processo, mas vão mandar para a gente a sua planta baixa, enfim, o estado do seu, como estão posicionando os seus APs, e a gente vai te indicar um número de APs e aonde fixá-los na tua planta baixa para proteger a tua solução atual. Então, sem problema nenhum aí. Show, obrigado. Perguntinha do Paulo, então, eu tenho um bom link internet na minha empresa, né? Mas quando navego via cabo, ela é rápida. Pelo Wi-Fi, sempre é muito lento. O tipo de AP Wi-Fi pode influenciar e reduzir a minha velocidade de internet? Perguntinha do Paulo. Sim, com certeza, Paulo. Obrigado pela pergunta aí. E com certeza, sim, né? O tipo de AP vai interferir por conta da tecnologia que a gente está falando, né? Se a gente estiver falando de um access point muito antigo, que vai falar, por exemplo, eu acho que esse aí eu tenho aqui um fácil. Um access point bem antiguinho lá que vai falar, por exemplo, 802.11, não tem não, 802.11g, esse cara, o limite de velocidade dele é 54 megas, né? Hoje é muito fácil de você assinar, por exemplo, uma internet da Vivo Fibra por 100 megas, de 100 megas. Então, aquele cara vira seu gargalo. Então, tem esse ponto, né? Então, sim, você tem que ter um access point com uma tecnologia compatível com a velocidade que você tem ou deseja atingir, né? E também aquela outra perguntinha que a gente respondeu agora há pouquinho, os dispositivos que estão conectados junto a você nessa mesma rede também podem interferir um pouco na tua velocidade. Certo, Renato. Perguntinha do Vinícius, tá? Como foi vista a solução de controle da Wattco, ela fica em cloud, certo? Se minha infraestrutura ficar sem internet, alguma funcionalidade deixa de funcionar? O seu acesso à internet, né? Brincadeira, né? Mas realmente é só isso, né? Então, o que a gente tem vamos dizer, a controladora está na nuvem, sim, mas na verdade é o sistema de gestão está na nuvem, porque toda a configuração do dispositivo toda a configuração do access point, ele faz o download e embarca e salva numa memória flash dele.
Então, você não precisa ter um acesso à internet para que ele fique funcionando. Se a internet cair, ele segue com a última configuração que ele conseguiu puxar da internet, e você pode, inclusive, tirar ele da tomada e ligar ele na tomada de novo, né? Caiu a luz e tal, ele vai ligar de novo com a última configuração, porque isso está salvo nele. Ele vai constantemente tentar bater na nuvem, e uma vez que a internet seja restaurada e ele consiga chegar lá, ele vai falar, essa é a minha config, tem alguma mudança? Ah, teve. Ah, beleza, ele pega e atualiza. Mas se não tiver nenhuma config, nenhuma mudança, aí tudo permanece igual, tá? Então, os acessos são bem semelhantes mesmo. Você não deve sentir impacto caso a tua rede fique sem sinal. Certo, sim, obrigado, Renato. A gente chegou agora às 15 horas, então a gente vai passar um pouquinho aí, tá, pessoal? Passar uns 10 minutinhos do tempo previsto, tá? Mas a gente vai responder todas as perguntas. Então, uma perguntinha do Jonas, tá? Na minha empresa, conectaram um AP clandestino. Este AP começou a distribuir IPs na rede e acabou bloqueando acessos à rede de servidores, o que gerou uma grande confusão. Foi difícil encontrar onde estava o equipamento ilegal. Como podemos evitar que isso ocorra no futuro? A perguntinha do Jonas. Então, né, Jonas, exatamente, né, esse é aquele primeiro caso, né, o Rogue AP, né, o AP clandestino, você consegue, bom, vou te falar o lado da WatchGuard, tá, então a gente consegue, através dessa solução, detectar que esse cara existe, que ele está lá conectado na rede, que ele está, seja entregando DHCP ou simplesmente ele está atuando de um jeito certo lá como um AP, mas não deveria estar lá de qualquer jeito. A gente consegue bloquear esse sinal, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é derrubar esse cara logicamente. A gente vai começar a mandar um monte de pacote de desassociação para esse cara para fazer um DOS, tá? E aí, em segundo ponto, os APs da WatchGuard que estão próximos a esse Rogue, eles conseguem triangular e falar, claro, de novo, com a planta baixa do teu ambiente, o sinal desse cara tá mais forte para mim, tá mais fraco para aquele, nananã, a gente triangula e fala, o AP tá nessa sala, tá aqui, tá ali, assim, a gente chega bem próximo, tá? Vamos dizer que a gente tá próximo a 1 metro e meio aí de certeza. Então, se a gente bateu ali, a gente sabe mais ou menos qual que vai ser a bancada, a sala, e aí chega lá e dá uma olhada embaixo do computador e tal, pra gente conseguir detectar isso, tá? Então, dá pra gente fazer, a gente vai bloquear o sinal e consegue triangular para arrancar esse cara fisicamente aí do ambiente. Certo, ótima resposta também. Pergunta do Augusto. Muito bom conteúdo da apresentação. A solução de vocês está em compliance com a PCI DSS? Obrigado, Augusto, né? Antes de mais nada. E sim, está. Inclusive, um dos relatórios que a nossa solução, né? Toda essa parte da WatchGuard a gente consegue gerar a gente consegue gerar relatórios, né? E um dos relatórios que a gente gera é esse de PCI, a gente também tem compliance com RIPA, enfim, uma série de compliances aí, né, de certificações, tá? Então a gente consegue atender isso assim, sem problemas, claro, né? A parte do AP a gente vai ter toda essa proteção, mas a gente também precisa entender um pouquinho como que está o resto do teu ambiente, mas a parte do AP, sem problema algum. Perfeito. Pergunta então do Fernando Monteiro. Existe algum cuidado básico que você indicaria para o nosso dia a dia que poderíamos tomar a ponto de evitar esse vazamento de dados? Começaria pensando no mundo de Wi-Fi, né? De novo, se conectando o mínimo possível em redes que a gente não confia, tendo certeza dos sites que a gente está acessando, né? E sempre tendo usuários e senhas, né? Usuários nem tanto, mas as senhas diferentes para cada tipo de acesso, e claro, de novo, senhas grandes para dificultar o ataque de força bruta e até mesmo um credential stuffing, né? Certo, obrigado. Então, a última pergunta, então, do César, tá? Sou engenheiro de automação, forneço soluções de captura de dados em tempo real de processos produtivos. Pretendo colocar os equipamentos no chão da própria rede Wi-Fi do cliente. Qual a melhor forma de garantir segurança nesse ambiente? Talvez uma sugestão dele, criar uma rede exclusiva, por exemplo? É a perguntinha do César. Sim, eu diria com certeza, né, uma vez que você não tem controle ou acesso sobre esses outros dispositivos, você não consegue garantir que eles estejam com, enfim, antivírus, com todas as coisas atualizadas, protegidos,
então é melhor que você se distancie desse acesso desse compartilhamento de rede já do deles, né? Não acredito que precise de um AP novo, um AP separado, mas pelo menos uma VLAN distinta já é o suficiente para te atender. E claro, né, também de novo essa questão de segurança e afins e algumas funcionalidades aí de wireless pass que estejam ativas. Se der para fazer a autenticação nessa rede Wi-Fi via certificado digital também é interessante, né? Mas acho que aí é um bom começo. Certo, obrigado, Renato. Bom, então chegamos ao final das perguntas, né? Não surgiu mais nenhuma nesse meio tempo. A gente queria agradecer a presença de todo mundo que, né, dedicou aí uma horinha no seu dia para nos acompanhar. Então, acho que por hoje é isso. Vamos encerrar esse episódio da nossa websérie. Tchau, pessoal. Obrigado a todos mais uma vez.